Bom dia, mulher. Começando aqui mais um devocional, tá? Do Grupo Mulheres de Palavra. E quem está falando aqui com você é a Ruth Almeida. Hoje, o nosso devocional tem como tema Vencendo o Medo. E a referência bíblica que nós vamos ler e meditar nesse devocional se encontra no Salmo 121 e o versículo 1, que diz assim: Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Olha, esse salmo, ele é descrito na Bíblia como cânticos de peregrinação ou cânticos de degraus. Acredita-se que esses salmos eram cantados ou recitados pelos judeus quando caminhavam para Jerusalém para celebrar as suas festas religiosas. E essas caminhadas ou peregrinações eram cercadas de muitos perigos, como, por exemplo, animais selvagens, né, ou assaltantes mesmo que desciam dos montes, onde muitas vezes os assaltantes se escondiam lá em cima dos montes. O salmista então pergunta: Levanto os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Ele está provavelmente pensando no perigo que os montes poderiam trazer à medida que eles caminhavam. O autor desse salmo está a lidar com o medo. E quantas vezes eu e você, numa manhã como essa, nós acordamos já com essa emoção de medo. Medo do que pode acontecer, medo do que vamos ter que enfrentar, medo dos desafios que temos durante todo esse dia. Não é verdade? Um dos grandes problemas que a humanidade enfrenta até hoje é o medo. Temos medo de perder a saúde, temos medo de perder dinheiro, temos medo de perder alguém muito querido da nossa família, temos medo de perder a nossa vida, não é verdade? O medo pode ser paralisante. Quem está a caminho de algo não pode se deixar paralisar pelo medo. O próprio salmista responde à pergunta que ele faz no primeiro versículo. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, mulher, aprendemos aqui que para vencermos o medo, precisamos retirar o nosso olhar dos montes. O que significa isso? Das situações adversas que se apresentam no meio do nosso caminho, no nosso percurso. E devemos colocar o nosso foco aonde? Na presença de Deus, que está ao nosso lado nessa caminhada da vida e que nos protege do mal. A partir do terceiro versículo desse capítulo, podemos ver 3 características dessa presença protetora de Deus. Ao refletirmos sobre essas características, podemos encontrar forças para quê? Para superarmos os nossos medos. A presença protetora de Deus, ela é constante, né? Como diz aqui o versículo 3, Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele sempre está alerta. Assim, mulher, o nosso Deus, ele não precisa dormir. Um guarda noturno pode até cochilar de vez em quando, né? Enquanto faz o seu trabalho. O nosso Deus não dorme e nem cochila, ele está sempre alerta. Então, podemos confiar plenamente que, independente das situações que estejam ocorrendo na nossa vida, independente de tudo, ele está cuidando de nós. Amém? Então, o medo, na maioria das vezes, ele está associado a uma atitude de incredulidade ou desconfiança em relação a Deus. Coloque os seus medos diante de Deus, porque Ele sempre tem o melhor para cada uma de nós. Então, nessa manhã, eu te convido. Vamos colocar os nossos medos nas mãos de Deus, vamos confiar plenamente que Ele pode, que Ele tem o poder de todas as coisas. Amém? Bom dia para você.